você, feche seus olhos, levante sua mão direita ao céu e repita comigo assim: e nesse ano 2012, eu vou deixar Deus fazer tudo na minha vida. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus, louvando e adorando o nome desse grande Deus que nós temos. Amém, queridos? Aí os irmãos estão colocando o fundo que eu pedi para ele. Eu gostaria de falar algumas coisas nesse primeiro de ano, nesse primeiro dia da semana, nesse primeiro dia do mês. Tudo primeiro. E como primeiro, Deus tem também sua primeira palavra. Eu gostaria que você comece a se ubicar no mundo espiritual, comece a preparar o seu coração para o que Deus irá falar, para que você tome posse disso que Deus irá falar e seja a base, seja o alicerce para esse ano que começa hoje. Muito importante para a minha vida, para a tua vida, você começar a construir, edificar, alicerçar a tua vida na palavra de Deus. Muito importante para você viver. Existem duas maneiras de estar: é sobreviver e viver. Sobrevivem aqueles fracos, sobrevivem aqueles que não sabem como, nem quando, nem de onde se agarrar para poder sair das situações difíceis. Mas existem aqueles que vivem em total harmonia com o Espírito Santo de Deus, e ante cada dificuldade sabe que tem o respaldo, sabe que tem a fortaleza, sabe que tem a saída para o seu problema. Eu vivo, eu quero viver, eu não quero sobreviver. E Deus sempre está atento com seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, e eu venho falando com Ele desde os primeiros dias de dezembro. Aunque Ele já conhece meu coração, Ele sabe muito bem que nós precisamos da Sua palavra no primeiro dia do ano, no primeiro culto do ano. Nós precisamos que Ele venha a nos fortalecer, a nos preparar para o que Ele quer fazer, para o que Ele quer da nossa vida. Com Sua palavra profética para esse ano. E Deus me surpreendeu há pouco tempo atrás, para ser mais exato, mais preciso, me surpreendeu há praticamente 10 dias atrás, com a palavra profética. E foi uma prova para mim de guardar, segurar, não falar. Tive situações, tive circunstâncias na frente de meus irmãos, falando coisas de Deus, que veio assim a palavra à tona na minha boca para falar, e não é o momento, não é agora. Não é agora porque se é para o ano, ainda não acabou o ano. Tem coisas para fazer através da palavra que eu já tenho lançado no primeiro culto do ano 2011. E Deus falava comigo fortemente. E hoje de tarde, nesse dia, e ontem de noite, Deus veio trabalhando no meu coração para falar nesse dia sobre essa palavra profética. E eu pedi a direção de Deus para fazer um detalhe de que, e como chegar, como tomar posse, e como esperar, como receber essa palavra. E Deus me disse simplesmente assim: filho, há 3 anos atrás, tu e outros que estão contigo aí, começaram uma caminhada. E essa caminhada começou porque eu tomei um dia a tua vida, a tua esposa, os teus filhos, e decidi colocá-los na frente
da obra. E esse dia, me lembro muito bem, nós abrimos no dia 7 de julho, em uma salinha bem pequena aqui do lado da Feira do Calçado, Aprendizes, ali do lado. E Deus trouxe poucas pessoas no começo, e à medida que os cultos iam avançando, algumas pessoas iam chegando, e eu olhava para as pessoas que chegavam, e eu não veia pessoas convertidas, não convertidas, pessoas que deveriam aceitar Jesus e batizar. Eu veia que chegavam pessoas que já tinham passado por outros ministérios, e quando eu fui intimado, fui conhecer essas pessoas, comecei a entender que essas pessoas estavam afastadas de Deus, que estavam chegando nesse lugar, e que não somente eles, senão todos que estávamos nesse lugar tínhamos chegado para que Deus começasse a fazer uma obra, para que Deus começasse uma caminhada, porque Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano muito importante, muito interessante. Se a gente não se liga no plano que Deus tem para a nossa vida, a gente vai perecer, a gente vai morrer. Porque não existem dois planos de Deus, existe só um plano de Deus. Não existe a possibilidade de estar mais perto de Deus através de um caminho e através de outro caminho poder quase se aproximar a Deus. Justamente existe um caminho, que é o Senhor Jesus. E é Ele que nos leva à presença de Deus e a estar mais perto de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós tomamos esse caminho decidindo colocar a nossa vida à disposição de Deus para Ele fazer a sua bondade dentro das nossas vidas, dentro do nosso ministério. E muitas pessoas chegaram e muitas pessoas passaram por esse lugar. Muitas pessoas que não estão aqui, estão em outros lugares, ou quizás não estão em outros lugares, quizás nem estão concorrendo, indo para alguma igreja, mas passaram por aqui, ouviram a palavra, tiveram uma referência de Deus. Eu digo que entenderam o que Deus queria para a vida deles e para a minha vida. Eu lembro muito bem, nesse então, quando Deus falou no começo desse estudo, na qual ainda não tinha lançado a palavra profética, mas Ele começou a falar sobre o coração, começou a falar sobre a alma, começou a falar sobre coisas que estavam dentro de nós. Eu lembro quando Ele falou no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15. Hebreus 12, no verso 15, diz assim: cuidar que ninguém se prive da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brote e vos perturbe, contaminando a muitos. Deus falou nesse tom, porque todos que estávamos ali, estávamos chegando na sua presença por uma oportunidade que Deus estava dando para a nossa vida. E Ele estava dizendo nesse momento: queridos, meus filhos amados, eu estou dando essa oportunidade a vocês de começar a tirar para dentro de você, para lá ou de fora, toda a raiz de amargura que termina contaminando a todos que estão ao teu redor e está impedindo que a graça de Deus seja derramada sobre a vida de todos vocês. Eu comecei a entender essa palavra e muitos dos que estavam ali também começaram a entender essa palavra. Após isso, Deus nos vê no livro de 2 Coríntios. Eu estou fazendo um resumo, porque Deus quer que faça um resumo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: por isso, se alguém está em Cristo e nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, após ter sarado, começar a sarar o nosso coração, a nossa raiz de amargura ser tirada para fora, Ele vem a dizer assim: meus filhos, meus amados, eu estou vendo vocês algo diferente. Eu estou vendo que eu posso fazer tudo novo em aqueles que permaneçam ante Cristo Jesus, aqueles que permanecem com Cristo Jesus. E a coisa foi me levantando e foi me empolgando, até o momento que Deus falou muito forte assim, em que começamos uma caminhada. E essa caminhada começou a detalhar, começou a fazer a visão dele nos tirar do Egito.
E eu não entendia, e eu perguntava: Senhor, por que o Egito? O povo que estava no Egito, e ele me interrompeu e me disse: o povo que estava no Egito é meu povo, é a minha nação, é um povo que já acreditava em mim, é um povo que ele acreditava em Deus. E vocês também estavam no Egito, vocês também acreditavam em mim, mas a raiz e a amargura foram contaminando vocês e levaram a você a estar em uma escravidão que não permitia você zergar por cima desse problema, por cima dessas feridas, por cima dessas amarguras, e não ver que existe um mundo espiritual, existe um Deus, existe tudo na tua vida. Eu fui entendendo, fui entrando mais, fui gostando. Aí ele nos mostra que nos tirou do Egito e nos levou para um deserto cheio de coisas, cheio de lembranças, um deserto que nos mostrava o seu passado, um deserto que mostrava o seu presente, e um deserto que nos prometia um grande futuro. E nesse deserto eu ouvi primeiro pensei: mas Deus, deserto, agora que estamos começando com o nosso ministério, agora que estamos começando a dirigir uma igreja, a cuidar de pessoas, o Senhor me coloca num deserto. Um deserto que é solidão, um deserto que não tem nada, sequidão, um deserto que a gente não vê absolutamente nada. E Deus falou assim: filho, o deserto é a minha faculdade, o deserto é a minha escola, o deserto é onde tu vai aprender a ouvir minha voz. O deserto, meu filho, é o lugar onde tu vai aprender a clamar e me buscar com todo o teu coração. O deserto, meu filho, não é morte, o deserto é vida. O deserto, meu filho, quando você descobre que começa a falar comigo direto, sem intermediário. O deserto é quando você começa a falar comigo e eu vou responder-te. Você vê grandes coisas que andam acontecendo na tua vida. Por mais que tu esteja no deserto, por mais que tu vejas só areia, só veja sequidão, só veja solidão, só veja que parece a morte, você tem a esperança de que existe algo melhor lá na frente, porque sou eu que te dirijo com minha mão, e nesse deserto tu não vai morrer, e nesse deserto tu vai crescer, e nesse deserto tu vai me engrandecer o meu nome, porque eu te fiz para me engrandecer. E eu tomava mais coragem, o povo que estava comigo tomou coragem. O povo que estava comigo começou a entender qual era o que Deus queria para mim, para a vida deles. Passou esse deserto e Deus disse: está próximo. Agora vem a terra prometida. Aleluia. Lá na frente tem a terra prometida. Lá na frente está a minha promessa. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra que dará grandes frutos. E quando ele me mostrou tudo isso na sua palavra, no livro de Deuteronômio, eu entendi que esses grandes frutos não somente seriam frutos espirituais tremendos, sino que nós deveríamos a viver do fruto da terra em qual ele nos colocou. Porque esse livro, essa passagem falava de que grandes frutos dava essa terra. Casas, mesa farta, todo o que uma pessoa, todo o que um ser humano precisa para viver e não se preocupar por nada, e somente se preocupar em viver na presença de Deus. Eu comecei cada vez mais comecei a entrar nessa palavra profética. E chega 2011 e diz assim Deus: e agora, no livro de Josué, capítulo 3, verso 5, santificados. E eu amanhã farei maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. E nós entendíamos isso como um grande acontecimento que é. No que eu não entendia qual era o tempo que os dias passavam. Quando eu comecei a entrar nessa palavra assim: Senhor, eu quero santificar a tua presença. Não podia estar esperando um grande acontecimento. E eu começava de novo: Senhor, hoje me santifico mais. E não podia esperar um grande acontecimento. E assim fui indo, até entender o que é santificar-se, até entender o que queria Deus para a minha vida e para a vida de
por ano missionário, lembro bem que dizia assim: santificar-se, afastar-se de todo o que te contamina. Então aí eu comecei a fazer um historial de tudo aquilo que podia me contaminar, eu estava me contaminando, e eu queria fazer uma limpeza dentro de mim, da minha mente, dentro do meu coração, porque a gente estava carregando coisas que ainda traziam do Egito. Pastor, o que tanto que fala do Egito? O Egito, meu querido, é onde você estava, no meio da beberia, onde você estava no meio da droga, no meio da prostituição, no meio de tudo que nada te dava para bem, senão que era para a morte. Esse é o Egito. E Deus nos deu uma palavra tremenda uma vez, dizendo: eu tirei do Egito para vocês ter outro alimento, ter outro idioma, ter outra língua, a língua dos santos. Eu tirei vocês do Egito para não falar mais como fala o mundo, e sim falar como Deus quer que você fale. Eu comecei a entender, e quando Ele falou para mim: santificai-vos, eu disse assim: Senhor, onde está a minha falha? Onde está a minha contaminação? Onde está aquilo que está impedido que eu possa entrar na tua dimensão? E o Senhor venha a fazer maravilhas. E Deus trabalhava e me mostrava. Eu cortava vínculos, eu cortava maldições hereditárias, eu expulsava demônios familiares que me acompanhavam de geração em geração. E eu queria entrar mais. E um dia, sentado frente ao computador em casa, eu comecei a ver, depois de ter tomado uma decisão, uma determinação na minha vida, de entregar a minha vida na dependência do Senhor, de depender somente da sua mão, de depender somente da sua justiça. Eu tomei a determinação de não trabalhar mais, não ter um trabalho secular, e sim ser o servo que Deus quer que eu seja. Eu estava frente à internet, frente ao meu e-mail, e chegaram 12 e-mails no meu terminal, na minha caixa. Um deles estava vindo da República de Haiti, e um pastor que eu não conheço, nunca vi. E esse e-mail confirmava tudo aquilo que eu tinha determinado na minha vida, através do verso de Mateus 6,33.